Olá, que a paz maravilhosa de Jesus reine em nossos corações. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo de número 37. Está escrito assim: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esse o texto para esta oportunidade, falando sobre a nossa vitória foi garantida por Jesus. O texto que li nos afirma que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. O Senhor Jesus, ao vir e assumir a forma humana, vivendo entre os homens, ele demonstrou aqui o grande e maravilhoso amor de Deus, o seu Pai. E nós entendemos que a vida de Jesus aqui na terra não foi fácil. Ele sempre estava rodeado de circunstâncias, de situações que procuraram, em todos os momentos, demovê-lo de cumprir cabalmente o propósito que Deus lhe havia estabelecido. Uma vez que o mundo jaz no maligno e os homens estão no pecado desde a sua concepção até a sua morte, nós por aí podemos entender qual foi o ambiente que Jesus encontrou aqui na terra. Mas como entregue ele foi antes da fundação do mundo, veio para cumprir o que acerca dele estava escrito. Jesus enfrentou várias situações na sua vida, mas em todas elas ele se mostrou vitorioso. Nós entendemos que o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: eu venci o mundo. Não é fácil vencer o mundo, mas Jesus disse: eu venci o mundo. O mundo com todas as suas práticas e contaminações. A palavra de Deus diz que no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Tudo isso é o que se resume no mundo, nesses três pontos principais. E a palavra de Deus diz que o mundo passa. E este mundo ferrenho, cruel, procurou também colocar dificuldades em Jesus. Mas diz-nos a Escritura, ele disse: eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo. Ele contava com a ajuda do Pai, a presença do Espírito Santo, e ele estava certo e seguro do que veio fazer aqui na terra e, portanto, não se deixou levar por nenhum estado de coisas, por nenhuma situação. Então Jesus, ele venceu o mundo, conforme eu li aqui, eu citei, digo, em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus venceu o mundo com todas as suas artimanhas. Então este mundo que Jesus venceu, a vitória de Jesus ficou assegurada. Mas Jesus também, ele venceu a Satanás. Quando Jesus esteve por aqui, diz-nos a Escritura, depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, diz a Escritura, para ser tentado pelo diabo. E Jesus passou no deserto 40 dias e 40 noites. Nestes 40 dias e noites, o diabo se apresentou a Jesus para tentá-lo de várias formas, para que ele então não obedecesse o que estava estabelecido e assim então frustraria o plano de Deus. Mas Jesus não se intimidou e não se deixou levar. Nós encontramos aqui em Mateus, no capítulo 4, que fala sobre a tentação, dos versículos 1 a 11,
está escrito assim, ó. Primeiro, ele apresentou-se a Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele levou Jesus a um outro lugar e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e nenhum mal lhe acontecerá. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Finalmente, ele o transportou ao monte alto e mostrou a glória do mundo. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Em 3 investidas do adversário contra Jesus, por ocasião da tentação, Jesus o venceu com a palavra de Deus. Então nós já observamos que Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a Satanás no momento da tentação, Jesus venceu a carne com as suas inclinações, porque ele era homem semelhante a nós e, portanto, também susceptível a ser impactado pelas ofertas e tentações, mas ele então venceu tudo isto. E nós observamos em Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 15, está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o pecado se estabelece na carne. Ele toca na alma da pessoa e, através dela, a carne vai ser a executora do pecado. Então, Jesus venceu na carne o seu pecado. Não havia nele corrupção, não havia nele contaminação, não havia nele nenhum engano. Então, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a Satanás, Jesus venceu a carne. E Jesus venceu também a morte, porque a morte também veio como consequência e salário do pecado. Jesus, então, ao entregar-se à morte para concluir o plano da redenção, ele rendeu o espírito a Deus, mas a Escritura diz que não era possível que a morte o mantivesse retido. Portanto, ele ressuscitou triunfante sobre a morte. Ele disse a João na ilha de Patmos: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Então Jesus venceu nestas 4 situações que se apresentaram. Ele venceu o mundo, ele venceu a Satanás, ele venceu a carne, ele venceu a morte. E o testemunho de Jesus, brilhante e triunfante, a vitória que Jesus conquistou, Deus a colocou à nossa disposição. Por isso que, no texto que li, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, não há quem agora possa intentar acusação contra nós, não há quem possa nos condenar e não há quem possa nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo, que foi derramado em nossos corações. Pode ser que se apresente a morte, a vida, os anjos, os principados, as potestades, o presente, o porvir, a altura, a profundidade, nada disso pode agora nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, pelo qual nós recebemos a segurança, a garantia da nossa vitória através do Senhor Jesus Cristo. Assim como ele venceu, nós também, através da vitória assegurada por Jesus, podemos triunfar de vitória em vitória. Mas à luz da palavra de Deus, nós encontramos Jesus através
de várias circunstâncias em que ele sacramentou, concluiu, finalizou a sua grande vitória, pela qual ela agora é colocada diante de nós. E ninguém pode tirar de nós esta vitória que nos foi garantida por Jesus. Nós encontramos lá em Colossenses, no capítulo 2, e o versículo 14 e 15, está escrito assim. Colossenses, capítulo 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus colocou o que era contra nós na cruz e, havendo riscado, havendo despojado os principados, expôs publicamente e triunfou. Quer dizer, foi vitorioso. Então agora a nossa vitória, ela se fundamenta na cruz de Jesus. Foi através da cruz que ele tirou de nós a condenação e aquela ordenança que era contrária a nós. Tirou-a de uma vez por todas. E ao triunfar e vencer, esta vitória é direcionada a cada um de nós. Observamos também a vitória de Jesus, que foi firmada através do seu sangue. Em Apocalipse, no capítulo 12, e o versículo de número 11, está escrito o seguinte: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus, não somente pela sua morte, mas também pelo derramar do seu sangue, ele assegurou, ele garantiu a nossa vitória. Então somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A vitória que Jesus nos conquistou, ninguém poderá tirá-la de nós. Nós somos vitoriosos através do sangue de Jesus Cristo. Sangue puro, sangue carmesim, sangue imaculado e incontaminado, que ele ofereceu a Deus como preço de resgate e redenção. Então, com o sangue, ele comprou para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, nós fomos alcançados e comprados pelo maravilhoso preço do sangue de Jesus. A Escritura diz: porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Jesus venceu através da cruz, expondo aquilo que era contra nós e triunfou. Jesus venceu através do derramar do seu sangue, e este sangue fala em todos os tempos diante de Deus. É o sangue da redenção, pelo qual nós fomos marcados com o sangue de Jesus, purificados e libertos por este sangue. Agora servimos ao Senhor com a alegria de que já somos mais do que vencedores. Também o Senhor Jesus, aqui no capítulo 12 de Apocalipse, o versículo 11 ainda, diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O testemunho que Jesus deixou registrado em toda a história, o testemunho verdadeiro, o testemunho eterno de Jesus, pelo qual ele viveu e morreu. Este testemunho, que é comemorado diante dos céus pelos anjos na presença de Deus, é também aquele que traz-nos a garantia da nossa vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Jesus
é o testemunho verdadeiro. Ele disse: o meu testemunho é verdadeiro, porque o Pai testemunha a meu respeito. Mas encontramos também Jesus, então, venceu todas estas coisas e também, através da ressurreição, ele venceu o que para nós será o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo de número... Deixa eu observar. E o versículo de número 26 está escrito: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Todos nós estamos sujeitos à morte, mas Jesus venceu-a de maneira triunfante. Aqui está em Mateus, no capítulo 28, está escrito assim. Mateus, capítulo 28, diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, apareceu aos seus discípulos e eles constataram que ele venceu a morte. Os versículos 18 a 20 está escrito: chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto o poder também sobre a morte. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu venci o mundo. Jesus venceu todas estas coisas. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a Satanás, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a carne. Então não houve nada neste mundo que tivesse o poder de bloquear o Senhor Jesus e de impedi-lo de cumprir plenamente o que Deus lhe havia estabelecido. Então, através da morte de Jesus, abriu-se para mim, para você, para cada um de nós, a nossa vitória brilhante, triunfante, poderosa e permanente. Ninguém poderá tirar de nós esta vitória que nos foi garantida pelo Senhor Jesus. Ele é a nossa vitória. Portanto, o que lhe diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, através de Jesus, hoje, nós podemos vencer o mundo, a carne, Satanás, e futuramente haveremos de vencer a morte. Então, tudo que Jesus conquistou está assegurado para cada um de nós. E no momento final, porque diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas chegará também o dia dela, que diz-nos assim, 1 Coríntios 15, de 53 a 57. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Ele venceu, e a vitória de Jesus é colocada a mim, a você, a cada um de nós, que o servimos, o adoramos e o glorificamos. Estamos regozijantes,
alegres, realizados por sermos vitoriosos unicamente através de Jesus, baseando a nossa vitória na cruz que Jesus foi crucificado, no ato da crucificação de Jesus. O sangue que foi derramado é o sangue da nossa vitória. O testemunho que ficou estampado na história é a segurança da nossa vitória. A ressurreição de Jesus é o poder sobre a morte. E nós haveremos também de um dia desfrutar plenamente da vitória em todos os sentidos da nossa vida. Hoje estamos, através de Jesus, vencendo o mundo, vencendo a carne, vencendo a tentação ou o pecado. Mas um dia venceremos também a morte. É a promessa de Deus. Está registrado, vai acontecer, com certeza. Nós aguardamos por este momento, mas em Jesus somos mais do que vencedores. Você tem desfrutado os benefícios da vitória que nos foi garantido por Jesus? A vitória que Jesus conquistou, ela tem realizado algo de positivo na sua vida? Ou você vive ainda dominado pelo mundo, pela carne, pelo diabo, pelas tentações, com medo da morte? Em Jesus, tudo isso deixa de ser. Porque por Jesus e através de Jesus, nós vencemos o mundo, vencemos a carne, vencemos o pecado, vencemos a tentação. E, finalmente, venceremos a morte. E triunfaremos para todo sempre, para estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Então, que neste dia você possa desfrutar desta grande vitória que foi conquistada por Jesus. Não há dúvida, não há o que questionar. A vitória está selada, foi assegurada, está garantida e ela é extensiva a todos os salvos da terra. Portanto, a mim, a você, a cada um de nós, estamos incluídos para usufruir os benefícios que a vitória de Jesus confere a cada um de nós. E lembre-se, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.